Interpretação textual. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, vamos aprender como reconhecer alguns elementos muito importantes dentro de um texto que ajudam na compreensão da mensagem que o texto quer transmitir para o leitor, como é o caso do título, do tema, que nós também podemos chamar de temática central, os subtemas, a sinopse, as informações explícitas e implícitas. Começando pelo título, que é a parte mais fácil de ser identificada dentro de um texto. É o nome que se dá ao texto, é a identificação. É aquelas primeiras palavras que nós colocamos no início do texto para dar o nome da história. É basicamente como uma identificação pessoal. Da mesma forma que os seres humanos têm seus nomes, os textos geralmente têm os seus títulos. Por ser como um substantivo próprio, todos os títulos de texto devem começar sempre com letra maiúscula, porque representam a identificação. O tema do texto, ele não precisa estar presente no título. Isso depende muito da criatividade do autor do texto. Por exemplo, se uma história fala sobre uma viagem de férias, você não é obrigado a colocar o título da sua história de viagem de férias. Você pode criar um outro título diferente, mais criativo, mais interessante, porque muitas vezes um título divertido, um título criativo, ajuda a chamar mais atenção para o texto logo de cara. Aqui vocês veem exemplos de onde identificar, onde encontrar o título do texto. Como eu falei anteriormente, o título sempre vem no começo, na abertura da produção textual, como é o caso deste poema chamado O Caderno, de Rafael Martins. Nessa outra imagem, vocês veem o título de um livro. Nesse caso aqui, não é apenas um texto simples, é um livro inteiro. Esse livro se chama Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Então, os títulos de livros, os títulos de texto, são a abertura das histórias. Aqui vocês têm um exemplo de um título de uma redação chamado Minhas Férias, uma redação escolar. Do outro lado vocês veem um exemplo de um título de uma fábula, A Cigarra e as Formigas. Identifique o título. Para vocês treinarem aí em casa, como é fácil encontrar o título do texto, observem essa imagem que representa uma fábula, e descubra onde está o título e o que diz no título. Tema ou temática central. É o principal assunto abordado no texto. Todas as informações e subtemas colocados no texto devem ter relação com o tema central, para ajudar no seu desenvolvimento. A temática geralmente é identificada em poucas palavras. Então, para ficar mais claro o entendimento, o tema, que nós também podemos chamar de temática central, é o principal assunto que se fala no texto. Por exemplo, como eu mencionei anteriormente, um texto que fala sobre uma viagem de férias. Então, o tema central deste texto seria a viagem de férias. Mas não confundam, viu, pessoal? Título com tema. Título é o nome que se dá ao texto. É como se fosse um nome de batismo, o nome que os nossos pais dão para a gente quando nascemos. Isso é o título. Já no caso do tema ou temática, é o assunto que se fala no decorrer de todo o texto. Tá certo? Tudo que é mencionado, todas as histórias, informações que são mencionadas durante o texto inteiro, todas têm que ter relação com esse tema central. Isso para quê? Para ajudar no desenvolvimento da história, para que você não fique o tempo inteiro durante a sua produção textual repetindo a mesma coisa, tá certo? Você desenvolve outros temas, outros assuntos dentro do texto, mas todos eles têm que estar relacionados com esse tema central que você fala na sua história. A temática, como diz aqui, geralmente é identificada em poucas palavras. Então, quando alguém perguntar para você qual é o tema do texto, você não tem que se preocupar em falar quase um resumo da história, em dizer,
o texto fala sobre uma viagem que uma criança fez para outro país durante as suas férias. Não, isso não é o tema. Você está fazendo uma sinopse do texto ou um breve relato. O tema seria basicamente uma viagem. Então, para vocês verem que o tema sempre é representado em poucas palavras. E aqui vocês veem um exemplo. Essa fábula se chama O Urso e os Dois Viajantes. Ela diz o seguinte: certo dia, dois homens viajavam juntos quando um urso se atravessou no seu caminho. Um deles subiu a uma árvore e escondeu-se nos seus ramos. O outro, percebendo que ia ser atacado a qualquer momento, deitou-se no chão. Quando o urso começou a cheirar, o homem susteve a respiração, fingindo-se de morto. Ao fim de algum tempo, o urso foi-se embora. Certificando-se que o urso não voltava, o outro viajante desceu da árvore e, com um ar brincalhão, perguntou ao amigo: afinal, o que é que o urso te segredou ao ouvido? Deu-me este conselho: nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo, respondeu-lhe o amigo. Moral da história: os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. Então, o tema central desta fábula seria a amizade verdadeira, pois tudo o que acontece na história acontece para mostrar ao leitor que os verdadeiros amigos a gente só conhece nos momentos difíceis, que é quando nós mais precisamos deles. Então, os verdadeiros amigos vão estar ao nosso lado nesses momentos de perigo, nos momentos de tristeza, nos momentos difíceis. Enquanto os amigos falsos ou os amigos desleais vão fazer como esse da história, vão te abandonar. Então, esse é o tema central da história, a amizade verdadeira. Subtemas. São os outros assuntos citados no texto. Um texto pode conter vários subtemas. Todos os subtemas devem ter relação com o tema central, para que o texto não perca a coerência e acabe fugindo do assunto principal. A importância dos subtemas, pessoal, é que eles ajudam no desenvolvimento da história, como eu falei lá no início sobre o tema. O tema é o assunto principal que se fala no texto, e os subtemas são os assuntos ou os outros temas que se falam no texto apenas para ajudar a falar sobre o tema central. Os subtemas estão lá apenas como complemento para ajudar a desenvolver a história, para você não precisar estar o tempo inteiro repetindo a mesma coisa, ou então seu texto ficar muito pobre de informações, muito simples, muito pequeno. Então, os subtemas, eles ajudam a desenvolver o tema central, porque eles trazem mais informações para a história. E, como aqui mesmo diz, se o tema central não for desenvolvido através dos subtemas, o texto pode perder a coerência, ou seja, vai ficar desorganizado, vai ficar sem sentido, você não vai compreender, na verdade, o leitor não irá compreender o que você produziu no seu texto. Ou então, você vai acabar fugindo do assunto principal. Mas isso só acontece, você só foge do assunto principal, do tema central, se os subtemas que você colocar no seu texto não tiver nada a ver com o tema central. É como aqui diz, todos os subtemas devem ter relação com o tema central. Então, você não pode estar falando, por exemplo, de uma viagem de férias e, de repente, começar a falar de um vulcão em erupção. A não ser que este vulcão tenha entrado em erupção no local onde você estava fazendo a viagem. Mas se for um assunto completamente diferente, que não tenha nada a ver com o tema central da sua história, seu texto vai perder a coerência. Então, sempre deve-se tomar muito cuidado com os outros assuntos que você vai acrescentando no decorrer da história para não fugir do tema central. Aqui vocês veem mais um exemplo através da fábula O Urso e os Dois Viajantes. Como vocês viram, o tema central dessa história era a amizade verdadeira. E os subtemas são viagem
que foi o que os amigos estavam fazendo. Animal selvagem, que foi o personagem que atacou os dois amigos durante a viagem. Esperteza, que foi o que um dos amigos fez para poder sobreviver ao ataque do urso. Covardia e deslealdade foram as atitudes que um dos amigos teve ao abandonar o seu companheiro durante a viagem. E falsidade, porque essas atitudes de covardia e deslealdade só mostrou que esse amigo, na verdade, era um falso amigo. Então, esses são os subtemas, os outros assuntos que também são citados no texto. Mas mesmo tendo essa grande variedade de subtemas, observem que todos eles estão ligados ao tema central, que é a amizade verdadeira. Sinopse. Vamos ver o que é uma sinopse. É um breve relato da história, sem se aprofundar nos detalhes, para que o leitor não saiba de informações importantes da história antes de lê-la. Exatamente. A sinopse, ela lembra muito um breve resumo. Ou geralmente é quando alguém lhe pergunta: a história fala sobre o quê? Aí você responde: a história fala sobre isso, isso e aquilo. Você vai contando. A história fala sobre uma criança que fez uma viagem para um outro país muito distante, conheceu uma cultura, foi acompanhada dos seus pais. Então, a sinopse é basicamente isso. É um breve relato, curtinho, do que fala a história. Só que esse breve relato, ele não deve se aprofundar em todos os detalhes e em todas as informações da história. Por quê? Porque isso vai funcionar como um spoiler. Para quem não sabe o que é spoiler, que é uma palavra muito usada na linguagem virtual, na linguagem moderna de hoje, para se referir a informações antecipadas sobre algo que você ainda vai ver. Por exemplo, um livro, se alguém lhe contar o final da história do livro antes de você ler. Ou então um filme, se alguém contar o final do filme, os segredos do filme, antes de você assistir. Então, se a sua sinopse tiver muitos detalhes sobre o que vai acontecer ao longo da história, ela deixa de ser uma sinopse e se torna um resumo. Então, veja a diferença. Sinopse é um breve relato do que fala a história, mas sem dizer as informações mais importantes dos acontecimentos que acontecem durante a história. Já o resumo é você contar a história inteira, do começo ao fim, só que, claro, de uma maneira mais encurtada. É uma breve apresentação do que se fala no texto. Foi basicamente o que eu acabei de explicar. Exemplo. A história vocês já conhecem, o urso e os dois viajantes, porque eu já li ela para vocês. Então, o que seria a sinopse? Se alguém perguntasse sobre o que fala essa história, o urso e os dois viajantes. Aí você diria: é uma história de dois amigos que foram atacados por um urso durante uma viagem. Veja só, a sinopse falou tudo o que se passa no texto, mas não detalhadamente, porque realmente a história inteira fala sobre isso. Uma viagem de dois amigos que foram atacados por um urso. Mas mesmo tendo feito um breve resumo da história, não foi contado os principais acontecimentos da história, como por exemplo, um amigo que correu, subiu numa árvore, o outro que ficou deitado no chão, se fingindo de morto, segurando a respiração para que o urso pensasse que ele estava morto e fosse embora. A resposta que o amigo abandonado deu para o outro, decepcionado pelo que ele fez com ele. Então, os principais acontecimentos da história não foram colocados aqui na sinopse, porque senão você estaria fazendo um resumo. E aqui não é um resumo, é uma sinopse, é apenas para dizer sobre o que fala o texto, sem dar muitos detalhes. Informações explícitas. São informações fáceis de serem encontradas no texto, pois estão expostas de forma clara e detalhada.
Resumindo, gente, para ficar fácil de vocês entenderem, as informações explícitas são aquelas que, como diz o ditado, já estão na cara. É aquela que basta você passar os olhos sobre o texto e você rapidamente encontra a resposta porque ela já está lá, escrita com todas as letras detalhadamente dentro do texto. Você não tem muita dificuldade para encontrar esse tipo de informação dentro do texto. E aqui vocês vão ver alguns exemplos. Se tivesse a seguinte pergunta: quem atacou os amigos durante a viagem? A resposta estaria escrita dentro do texto, que no caso foi o urso. Então essa informação ela está escrita, exposta dentro do texto. Então a pessoa que estivesse fazendo a interpretação desse texto, bastava fazer uma leitura do texto que rapidamente iria encontrar a resposta porque ela está escrita lá nele. Outro exemplo. Ao se depararem com o urso, o que um dos amigos fez para fugir? Mais uma vez, tem a informação, a resposta dessa pergunta está escrita no texto. Ele subiu a uma árvore e escondeu-se nos seus ramos. Então, é uma informação explícita, porque está toda escrita, bem detalhada no texto. Você faz apenas ir lá no texto e copiar a resposta no seu caderno. Outro exemplo. Ao ver que seria atacado, o que o amigo que estava no chão ele fez? E a resposta? Fingindo-se de morto. Então ele se fingiu de morto. Mais uma informação que estava escrita de forma bem detalhada no texto. Bastava você ler que você iria encontrar a resposta facilmente. E agora nós vamos ver as informações implícitas, que elas são basicamente o contrário das informações explícitas. Enquanto as informações explícitas são aquelas que estão escritas dentro do texto, as informações implícitas muitas vezes não estão escritas ou não estão muito claras no texto, mas que você pode percebê-las através da interpretação dos elementos da história. Então, esse tipo de informação, que você for tentar encontrar ela escrita dentro do texto, você não vai encontrar ela escrita lá no texto. Você terá que interpretar. Você terá que, primeiro, fazer a leitura do texto e tentar entender a história para tentar encontrar essa resposta. Então, veja alguns exemplos sobre a fábula do urso e os dois viajantes. Que atitudes o amigo que subiu na árvore teve? Aí as respostas: covardia e deslealdade. Mas se nós voltarmos na fábula, vocês vão perceber que em nenhum momento do texto aparecem essas duas palavras, nem covardia, nem deslealdade. Mas você consegue percebê-las, você consegue perceber tanto a covardia como a deslealdade, quando você lê a atitude que o amigo teve de abandonar o outro na estrada, diante de um perigo, para subir numa árvore para salvar sua própria vida. Então, mesmo não estando escrito no texto, você consegue perceber graças ao que acontece na história. Outra pergunta. O que o amigo que ficou no chão sentiu ao ser abandonado pelo outro? Resposta: ele sentiu medo e decepção. Mais uma vez, se voltarem no texto, vão perceber que em nenhum momento da história é citado o medo e a decepção. Principalmente a decepção. Mas é possível perceber esses sentimentos no final da história, quando o amigo diz para o outro que o urso disse, claro que não foi o urso mesmo que disse, ele inventou apenas para dar uma lição de moral no amigo dele, que nunca se deve viajar com um companheiro que te abandone perante o perigo. Então ele deu uma lição de moral no amigo por tê-lo abandonado. Então isso é sinal de decepção.
E ele teve, claro, medo. Tanto é que precisou se fingir de morto para escapar da morte, né? De ser atacado pelo urso. Então, sim, ele teve medo e ele teve decepção com o amigo. Mas no texto, nenhuma dessas duas situações são mencionadas. Você não vai encontrar essas informações escritas no texto. Você é quem tem que perceber. Então, pessoal, esses são os elementos principais que a gente deve compreender na hora de interpretar um texto. Porque interpretar um texto não se resume apenas a você pegar palavras ou frases prontas já lá dentro do texto e colocar como respostas. Interpretação é mais do que isso. É você conseguir perceber informações que nem sempre estão escritas claramente no texto. Porque muitos textos, principalmente os textos poéticos que nós estamos estudando, eles usam muito as informações nas entrelinhas. O que isso quer dizer, informações nas entrelinhas? Quer dizer que muitas vezes o texto está escrito uma determinada coisa no texto, mas ele está falando sobre outra totalmente diferente. E é apenas você, através da leitura, é que vai conseguir perceber isso. Então, interpretar, gente, é você conseguir entender tudo que o texto quer transmitir para você. Todas as mensagens que ele quer que você perceba. Tá certo?